Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia meditando na sua palavra, vigiando e orando sem cessar, porque quando assim nós procedemos, nós conhecemos a perfeita e agradável vontade do Pai, porque Jesus é aquele que a cumpriu, né? E nós somos cumpridores pela fé, porque o justo viverá pela fé. Em Hebreus 10:38 diz, né? Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20, diz, sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Melhor seria não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, dar as costas ao mandamento. A Bíblia nos ensina que um homem de caráter justo, se ele regride, né, se ele volta a viver injustamente, né, se ele já não vive justamente mais, né, o seu caráter antes, que era justo, as suas obras anteriores, não podem serem justificadas se ele estiver agora vivendo impiedamente, né? Os dons de Deus, eles são irrevogáveis, né? Porque ele é fiel. Mas se o homem volta a viver de forma infiel, né, ele não pode se justificar, porque Deus, ele nos conhece através das nossas atitudes, né, e as nossas obras nos acompanham para aquele dia e aquela hora que nem o filho nem os anjos sabem a não ser o Pai. A Bíblia diz que aqueles que conhecem depois regridem, voltam-se às corrupções do mundo, aos prazeres, aos deleites, é como se está virado de costa, né, para a face do Deus vivo. Porque Deus, ele alegra, né, daqueles que seguem na fé, né, não pode se retroceder. O justo viverá pela fé. A lei, né, entregue pelo próprio Deus a Moisés, né, a lei do poder do pecado, né, se ela foi de tanta glória, que Moisés ficou com seu rosto iluminado, né, a lei do poder do pecado que mata, né, a que desmentiu o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que dizia, certamente não morrerás. Né? O próprio Cristo, onde a lei mata e o Espírito vivifica. Né? Foi Deus, através de enviado a luz que veio ao mundo, né? E os homens, por não crerem nele, porque suas obras eram más e rejeitaram a luz, quando ele veio, né, ele desmascarou a serpente, né, da sua mentira, porque ele, cumprindo a lei, o que foi dito pelos profetas, ele morreu naquela morte cruz, né, e o adversário alegava, certamente não morrerás. Quando ele morreu ali, ele ressuscitou, né, ele venceu a astuta serpente, né, ele desmascarou a luz que havia nele, desmascarou a treva, a mentira de Satanás, né, porque a própria luz, nele não havia condenação, mas ele tomou a condenação daqueles que o creem, né, para que alcance a salvação e a vida eterna. Por isso que se diz, a letra mata, a lei, o mandamento
ela nos mostra que destituídos estão da glória, né? Que todos somos pecadores e destituídos de sua glória. Mas quando se alcança a Cristo Jesus, quando se morre para o pecado ali naquela cruz, né? E nasce uma nova criatura e segue nas obras, as boas obras só podem ser produzidas através dele, sendo aperfeiçoados a nossa fé. Estes são os que alcançam a salvação e a vida eterna, né? Os remanescentes, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, e tanto aqueles que o Senhor ainda vai lhe conceder uma oportunidade, né? Porque aqueles que se entregaram à incredulidade, aqueles pecadores renitentes, né? Aqueles que relutam, insistem que o que eles pregam é a verdade, né? Acaba sendo ocultando a verdade de Deus pela injustiça humana. A estes deram costas aos mandamentos, né? Porque um dia alcançaram aquele sacrifício na cruz, mas retrocederam. Jesus disse, né? Aquele que está com a casa adornada, puro, né, e retrocede, vem outros 7 espíritos piores, né, e o estado se torna pior do que o primeiro do qual se encontrava. Que a gente continue buscando a justiça e o reino dos céus em primeiro lugar. Fazendo assim, nós defendemos a coroa da vida, né? Produzindo as boas obras que só são possíveis através daquele que nos capacita, aquele que nos concede do seu poder, da sua autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, pelo poder da palavra para destruir toda fortaleza, né? Para permanecer no amor e na sua justiça, do qual nós não regredimos, mas seguimos adiante a fé, defendendo a coroa da vida. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.